Estamos aqui hoje para iniciarmos um tema bastante importante da nossa aula de ensino religioso, que é o tema o bullying, certo? Combatendo o bullying. Então seja bem-vindo à nossa aula e seja bem-vindo também para estar comentando, participando, interagindo junto conosco, dando seu like, se inscrevendo no nosso canal, ok? Desde já quero agradecer sua presença na aula. Pessoal, o que seria o bullying ou o que é o bullying? Primeiro, vamos tratar de um assunto que é real, de um assunto que é um fato, né, que acontece e que nenhum de nós gostaríamos de estar tratando desse assunto. No entanto, este assunto, por existir e por ser infelizmente praticado, né, no interior, não somente das nossas escolas, mas no interior da nossa cultura, da nossa sociedade, infelizmente, esse assunto torna-se necessário a gente debater, discutir, certo? E combater principalmente o bullying. Então, traçar caminhos com os quais ou pelos quais iremos combater o bullying, certo? Iremos vencer essa cultura que, infelizmente, ainda existe na nossa sociedade. Então, o que é o bullying? O bullying é uma situação que se caracteriza por agressões intencionais, verbais ou físicas, feitas de maneira repetitiva por um ou mais aluno contra um ou mais colegas. Então, olha só, o bullying não é somente a agressão física, ela também se configura na agressão verbal, né? Em frases. O termo bullying vem tem origem na palavra inglesa bully, que significa valentão, brigão. Mesmo sem uma denominação em português, é entendido como ameaça, tirania, opressão, intimidação, humilhação e maltrato. Então, essa palavra bully, ela surge no inglês, né? Lá no inglês significa valentão, né? Brigão. Quando passamos ela para o português, dá-se a entender, se configura como, né, a situação de ameaça, de tirania, né, de opressão, intimidação, humilhação. Tudo isso é retratado na palavra bullying. É uma das formas de violência que mais cresce no mundo, afirma Cléo Fante, educadora e autora do livro Fenômeno Bullying, Como Prevenir a Violência nas Escolas e Educar para a Paz. Essa referência eu irei dar para vocês no final, certo? Eu irei passar essa referência dessa autora. Então, olha só, segundo a especialista, o bullying pode ocorrer em qualquer contexto social, como escolas, universidade, famílias, vizinhança e locais de trabalho, como falei no início, né? Não é somente na escola, infelizmente é uma cultura aí que está presente em vários locais. O que à primeira vista pode parecer um simples apelido inofensivo, como afetar emocional e fisicamente o alvo da ofensa, né? Então muitas vezes não é apenas um apelido, é apenas uma brincadeira, e aquela brincadeira, né, torna-se algo ofensivo. Isso aí é onde a coisa ela toma proporções muito mais, né, maiores que a gente possa imaginar. Além de um possível isolamento ou queda do rendimento escolar, crianças e adolescentes que passam por humilhações racistas, difamatórias ou separatistas podem apresentar doenças psicossomáticas e sofrer de algum tipo de trauma que influencie traços da personalidade. Então, a questão, gente, é que o bullying, ele não é somente um fato, né, que acontece, um fato vazio, um fato sem resultados negativos, não, mas ele é uma ação, né, que quando sofrida causa, além dessa tortura mental, né, além desse prejuízo naquele momento, ela pode o quê? Causar resultados negativos para o futuro, como doenças psicossomáticas, ou seja, doenças que aí são
provenientes da mente, né? E que o corpo sofre com isso, né? E sofrer de algum tipo de trauma que influencie traços da personalidade. Então você veja que os resultados negativos podem influenciar até a personalidade da própria pessoa, né? Em alguns casos extremos, o bullying chega a afetar o estado emocional do jovem, de tal maneira que ele opte por soluções trágicas, como o suicídio, né? Já houve casos em que a pessoa, a vítima, né, do bullying, ela optou pelo suicídio. Então é algo terrível, é algo a ser totalmente banido, né, da nossa cultura, das nossas escolas, do nosso convívio, né, entre crianças, entre jovens. Então, expor esse tema é mais que necessário para o combate a ele, certo? O que não é bullying? Existem algumas coisas que as pessoas começam a confundir, né? Tudo é bullying. Não, nem tudo é bullying, certo? Nem tudo é bullying. Então, veja bem, discussões ou brigas pontuais não são bullying, né? Então, você veja, existe discussões, existe muitas vezes conflitos, né? Que vai acontecer independentemente da faixa etária, né? Ainda quando uma criança de 2 anos, 3 anos de idade, ela vai ter aquele conflito. Isso é normal do ser humano, né? Então, brigas e discussões em si não são bullies. Conflitos entre professor e aluno, ou aluno e gestor, também não são considerados bullying. Para que seja bullying, olha só, para que seja bullying, é necessário que a agressão ocorra entre pares, colegas de classes ou de trabalho, por exemplo. Então, entre pessoas que estão ali em um mesmo nível, né? Todo bullying é uma agressão, mas nem toda agressão é classificada como bullying. Para Thelma Vinha, doutora em Psicologia Educacional e professora da Faculdade de Educação da Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, para ser dada como bullying, a agressão físico-moral deve apresentar 4 características. E aqui eu peço a sua atenção. Eu já falei, né, que a referência desses autores eu vou dar no final dos slides, certo? Vou passar para vocês no final do slide. Então, o que é que acontece, gente? Para essa autora, né, especialista aí em comportamento, o que é que acontece? Ela definiu 4 características que nos ajudam a entender, né, a identificar o bullying. Quais são essas características que nos ajudam a entender se a agressão físico-moral é bullying ou não? Olha só, primeiro, a intenção do autor em ferir o alvo, né? É preciso existir uma intenção. Depois, a repetição da agressão. Então, várias agressões, ou seja, muitas vezes isso aí, como falei, muitas vezes até um apelido, né, ofensivo por alguma característica da pessoa, né, algum traço físico que as pessoas julguem aquilo como feio ou como algo anormal, que não tem nada de anormal. Todos somos iguais, né? Todos somos iguais, gente. Nós estamos no século XXI. Nós temos de ter esse entendimento, né? Que todos somos iguais, independentemente da cor, da raça, né? Independentemente das necessidades que alguns têm, né? Mas todos somos iguais. Então você veja bem, aquela agressão repetitiva, né? Tem essa característica, o bullying. Desculpa, gente. Olha só, outra coisa. A presença de um público espectador, ou seja, geralmente a pessoa que pratica o bullying, né, aquela ofensa, geralmente é em público, para que as outras pessoas possam ver, né, porque ele se acha o tal. Nós vamos ver isso depois, né? Então, existe ali um público espectador e a concordância do alvo com relação à ofensa, ou seja, aquela pessoa que está sendo vítima, né, que é o alvo, muitas vezes ela se retrai diante daquela ofensa. Então, aquelas ações, né,
acontecendo dentro dessas características, elas caracterizam o bullying, certo? Quando o alvo supera o motivo da agressão, ele reage ou ignora, desmotivando a ação do autor, explica a especialista, né? Que não são todos os casos que consegue atingir esta meta, né? Olha só, né? E aí a foto, né? O que leva o autor do bullying a praticá-lo. E tá aí a intimidação, né? Do maior contra o menor, né? Essas figuras é bastante importante vocês terem uma atenção, porque elas trazem também uma mensagem, né? Olha só, querer ser mais popular, vamos voltar aqui um pouco, né? Então, ao título, o que leva o autor do bullying a praticá-lo? O que é que passa, gente, pela mente de uma pessoa que pratica o bullying, né? Por que ela faz isso, né? Por que ela faz isso? Olha só, vamos tentar descobrir através desse estudo por que a pessoa que pratica o bullying, o faz, né? Vamos lá. Querer ser mais popular, sentir-se poderoso e obter uma boa imagem de si mesmo. Isso tudo leva o autor do bullying a atingir o colega com repetidas humilhações ou depreciações, né? Ou seja, palavras que buscam identificar muitas vezes ali algo, né, na vítima, ou idealizar algo na vítima que busca depreciá-lo, né? Ou seja, deixa a pessoa numa situação baixa, né? Provoca ali uma baixaria em palavras, né? Uma ofensa em palavras. É uma pessoa, ou em palavras ou em ações, né? É uma pessoa que não aprendeu a transformar sua raiva em diálogo, e para quem o sofrimento do outro não é motivo para ele deixar de agir. Então essa pessoa, né? Ninguém sabe, muitas vezes passado, muitas vezes o trauma por ser, às vezes até violentado também, né? Mas ela não consegue ali identificar, ter essa sensibilidade. Pelo contrário, sente-se satisfeito com a opressão do agredido, né? A maldade ali, supondo ou antecipando quão dolorosa será aquela crueldade vivida pela vítima. Então, por mais, gente, olha só, vamos ter que refletir nisso. Por mais que a pessoa que pratica o bullying busque justificar-se, né? Ah, mas eu fui agredido. Ah, mas e aí? Aquela pessoa que está sendo vítima, como fica a situação dela, né? Então ele pode também criar essa narrativa que está agredindo porque já foi agredido um dia, e daí começar a querer agredir todo mundo, e não é assim, né? Violência gera violência. Se a pessoa ela se sente nessa situação, né, de não ter sensibilidade quanto ao sofrimento alheio, é bom o quê? Procurar um psicólogo, né, um tratamento, né, e aí se reestabelecer, não é verdade? Se ela se sente assim, é melhor se reestabelecer e não sair por aí agredindo a todo mundo, né? Não é assim. Então você veja bem. E o espectador também participa do bullying, né? É uma pergunta. O espectador, aquele que está ali olhando, vendo, será que participa? Olha aí essa imagem, gente. Reflita nessa imagem aí que eu coloquei nesse slide. O menino, né, que está ali encostado, né, naquele muro, o que é que acontece? Ele está triste. Enquanto isso, seus coleguinhas lá atrás estão nessa imagem, né? É o que essa imagem traz pra gente. Estão zombando e um até está filmando o sofrimento dele, ou seja, estão totalmente alheio ao sofrimento daquele. Então, é uma imagem que configura muito esse momento, né? Do espectador, aquele que está olhando. Será que ele participa, né, do bullying? Ele também pratica o bullying? Será? Aí a resposta é sim. É comum pensar que há apenas dois envolvidos no conflito, o autor e o alvo. Mas os especialistas alertam para esse terceiro personagem responsável pela continuidade do conflito. Quem é esse terceiro personagem? É o espectador,
aquelas pessoas que estão assistindo e não fazem nada para resolver, né? Para amenizar aquele problema. O espectador típico é uma testemunha dos fatos, pois não sai em defesa da vítima, nem se junta aos autores, né? Quando recebe essa mensagem, não repassa. Essa atitude passiva pode ocorrer por medo de também ser alvo de ataques ou por falta de iniciativa para tomar partido. Também são considerados espectadores os que atuam como plateia ativa, como torcida, reforçando a agressão, rindo ou dizendo palavras de incentivo. Eles transmitem imagens ou fofocas. Então você veja, gente, esse espectador também ele se torna um participante indireto, né, da ação, pois ele está dando plateia para aquela pessoa que está praticando bullying, certo? Ao invés de repreender, ao invés de tentar ajudar. Veja essa outra imagem que eu coloco aí, gente. Essa imagem aí caracteriza o quê? Uma pessoa, né, que ela tem ali necessidades especiais, né, e sendo agredido ali por outra pessoa, né, que aparentemente é uma pessoa que não tem essas necessidades. Então, outro bullying, né, ou outro tipo de bullying ainda existe no século XXI, pessoas desse jeito, mas são aulas como essa e são incentivos que a gente vai ver daqui a pouco no meio escolar e no meio social que vai combater essa prática, certo? Porque isso não é normal para um ser humano. Quais são as consequências para o aluno que é alvo do bullying? O aluno que sofre bullying, aí a gente vai ver a parte estudantil, né, dele, como é que fica. Principalmente quando não pede ajuda, enfrenta medo e vergonha de ir à escola. Então, cria logo uma barreira ali. Eu não vou à escola porque lá está o agressor, né? Lá está quem me ofende. Quando, na realidade, essa pessoa tem que pedir ajuda, certo? É o primeiro passo para que ela possa vencer. Pode querer abandonar os estudos, não se achar bom para interagir o grupo e apresentar baixo rendimento. Então essa pessoa pode ficar isolada, né, no ostracismo, como chamamos também, né, se fechar ali, né, no seu cantinho e não participar, não interagir, e também com isso ela vai apresentar baixo rendimento escolar, né? Então tende a isso que é a pessoa que está sofrendo bullying, né? Uma pesquisa da Associação Brasileira Multiprofissional de Proteção à Infância e Adolescência, Abrapia, revela que 41,6% das vítimas nunca procuraram ajuda ou falaram sobre o problema, nem mesmo com os colegas. Então, gente, olha só, essa aula também ela serve de encorajamento, viu, aluno? Você que está passando por uma situação de bullying, não fique calado. Converse com pessoas da sua confiança, né? Com o seu professor, com o seu pai, com a sua mãe, com o tio, né? Com alguém que transmita confiança para você, com a direção, o diretor da escola, o coordenador, né? Então, seja lá o ambiente, você tem que procurar pessoas da sua confiança do ambiente em que você está sendo agredido, física ou verbalmente. E aí essas pessoas com certeza irão te ajudar, ok? Irão te ajudar você vencer essa questão e aí está superando essa situação, certo? Porque os agressores também têm que ser punidos, né? Tem que ser chamado a atenção, viu? Olha só, combatendo o bullying. Olha só que imagem bonita aí, figura bonita, todos de mãos dadas nesse intuito, né? Todos somos um. Olha só, primeiro, se deve incentivar a solidariedade e generosidade e o respeito às diferenças por meio de conversas. O que estamos fazendo nessa aula, né? Incentivando essa diversidade ao respeito, né? Campanhas de incentivo à paz e à tolerância. Trabalhos didáticos como atividades de cooperação e interpretação de diferentes papéis em um conflito.
Isso é muito bom, né? Trabalhar a paz, a tolerância, trabalhos didáticos voltados para essa área, né? Atividades de cooperação e interpretação de diferentes papéis em um conflito. Depois, né? Segundo, desenvolver em sala de aula um ambiente favorável à comunicação entre alunos. Então é muito importante isso, né? Tanto para você, professor, seja você que esteja acompanhando a aula, né? O educador, o professor, promover trabalhos que permitam a interação dos alunos, quanto você que é aluno, né? Querer, né? Se abrir para essa comunicação, né? Na sua sala de aula. E terceiro, quando um estudante reclamar de algo ou denunciar o bullying, procurar imediatamente a direção da escola. Então, o bullying tem que ser algo que seja ali tratado, né? Naquela mesma hora da denúncia, seja apurado, tratado, certo? Porque para não haver maiores danos, né, àquela pessoa. Todos nós somos dignos de respeito, gente. Todos nós somos dignos de respeito, ok? Então, está aí a referência, né, do nosso texto. Quero agradecer a você. Vamos continuar falando, tratando sobre isso, pesquisando esse tema, né, e dizendo para você, se você está sofrendo, né, peça ajuda, né, porque isso não pode ser tolerado. O bullying não pode ser tolerado, tem que ser combatido, ok? Muito obrigado, um abração a todos.